Levíticos, todo mundo achou? Capítulo 1, amém? Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão. E os sacerdotes apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão o fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar, e o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto, trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e os queimará sobre o altar. E holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Vamos ler aí para ganhar um pouquinho de tempo. Vamos orar? Senhor, nós oramos nesta manhã não como um mero ritual, Senhor. Nós oramos, te suplicamos a tua graça. Senhor, quem é suficiente para estas coisas? Pergunta o apóstolo. Nós fazemos a mesma pergunta, Senhor. Quem é suficiente para estas coisas? Nenhum de nós, Senhor. Se não for a tua graça, estamos completamente perdidos. E isto não terá nenhum valor se não estiver a tua graça, a unção do Espírito, Senhor, a iluminação do Espírito Santo em tudo isto. Dá-nos, revela-nos mais de Cristo nesta manhã, nestes versículos, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o livro de Colossenses, ele tem uma frase que envolve o livro e que envolve o tema central da Bíblia. Essa frase no livro de Colossenses é assim: Cristo é tudo em todos. E está demais dizer que esse livro de Colossenses é um livro cristológico, é um livro que apresenta a Cristo como o supremo propósito de Deus. Ele, em relação a Deus, ele tem a primazia. Em relação à igreja, ele tem a primazia. Em relação à criação, ele tem a primazia. Mas não é somente no livro de Colossenses que podemos ver isto. O Novo Testamento que aplica muito bem a história de Cristo Jesus e sua obra, sua beleza, seu ministério e tudo que ele fez. Toda a Bíblia, irmãos, está
envolvida na mensagem cristológica. Toda a Bíblia está envolvida em nos mostrar algo de Cristo Jesus. O livro de Levítico, amados, que está no Pentateuco, é um dos 5 primeiros livros da Bíblia. A gente geralmente não lê. Por quê? Porque é o livro de cerimônias. Aliás, lhe chamam o livro das cerimônias, o manual das cerimônias. Então, é um livro que geralmente nós não lemos, né? Não temos muito apreço por aquele livro, né? Mas é um livro, amados, que está repleto de Cristo Jesus. Está, assim, cheio de Cristo Jesus. Em cada uma das suas páginas, em cada um de seus capítulos, você vai encontrar Cristo, Cristo, Cristo e mais Cristo em aquelas páginas do livro de Levítico. De fato, o Antigo Testamento é o livro que, de forma simbólica, nos mostra a beleza de Cristo Jesus. E o Novo Testamento as explica, né? O Antigo Testamento as mostra, figuras, né? Sombras, e o Novo Testamento vai lá e cai sobre elas e explica essas figuras. Eu escolhi este texto porque realmente é um texto maravilhoso. Neste livro, nós encontramos 5 ofertas que o Senhor ordenou que o povo fizesse. Não são ofertas à toa, não é porque Deus se encaprichou e disse agora todo mundo tem que me trazer ofertas. Não é por isso. O Espírito Santo não despreza palavras, não despreza situações nem escritos. É por algum motivo. E nestes primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 6, nós vamos a encontrar com 5 ofertas que Deus pede, ordena para seu povo lhes trazer. A revelação das Escrituras sempre foi progressiva, sempre foi progredindo, sempre foi crescendo, e de alguma maneira aqui nos mostra um pouquinho daquilo que com o tempo foi crescendo através dos profetas, e depois chega aos apóstolos, e nos apóstolos há a revelação completa sobre isto que nós temos aqui, sobre estas 5 ofertas. Não dá. Isto não é um estudo bíblico, isto não é um estudo, eu quero meditar sobre isto com vocês. E há muitos detalhes. Eu pensava, Senhor, qual? Será que isto, pego isto outro? Mas aí não me dá tempo, não vai dar tempo. Então, na medida que o Senhor nos permitir, vamos a ir meditando sobre estas 5 ofertas, que são figuras, são sombras das preciosas belezas do nosso Salvador, o qual nós viemos nesta manhã a adorar. Os 5 holocaustos são 5 ofertas, são holocausto, oferta de manjares, sacrifício pacífico, os sacrifícios de pecado e sacrifício do pecado cometido. Eu quero só me atentar ao sacrifício de holocausto. E o primeiro que eu tiro, a primeira lição que eu tiro para meditar com vocês, é que o Senhor abre este capítulo já falando sobre esta oferta. No versículo 3 diz, no versículo 2 diz, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Irmãos, então, o primeiro que eu quero meditar com vocês é que esta oferta, ela já entra de cara, entra de vez, sem maior preâmbulo. O Senhor determina que haja um sacrifício de holocausto. Aparece em primeiro lugar sacrifício do holocausto.
Tudo isso, amados, era feito no pátio do tabernáculo. Quando você entrava pela porta do tabernáculo, na porta do tabernáculo você se dava de cara com o altar do sacrifício. Era um lugar, não era muito agradável. A gente nos apresenta alguns desenhos assim, de ouro, lindo, precioso, mas não era um lugar agradável. Era um lugar, primeiro, que todo dia havia fumaça. Você quase não podia se acercar porque era um lugar cheio de fumaça. Era um lugar que fedia ao sangue. Era um lugar onde baldes e baldes de sangue eram derramados no altar, aí naquele lugar. Então não era um lugar agradável. Então o primeiro que Ele, amados, determina é que haja um sacrifício de holocausto. Claro, amados, porque para alguém tratar com Deus, para alguém poder ter comunhão com Deus, o primeiro que havia que ter era o sacrifício de holocausto. Não podia ter acesso a mais nenhum outro lugar, nem poder andar pelos pátios do átrio, se primeiro não se encontrava com o altar do sacrifício. Para tratar com Deus, o homem devia primeiro passar pelo altar do sacrifício. Alguns detalhes sobre este altar. O holocausto deviam ser oferecidos de manhã e à tarde. Le chamavam também sacrifícios contínuos. O ofertante colocava as suas mãos sobre o animal, reconhecendo nele o seu substituto, e que já não era dele. Ele levava o animal, mas já não era dele. Entendeu? E ele mesmo degolava o animal. Ele mesmo matava o animal, colocava suas mãos e o matava. Os sacerdotes seguiam com a oferenda ao Senhor, espargindo seu sangue sobre o altar, o animal inteiro, com exceção do sangue, era queimado completamente. O holocausto era um sacrifício que era completamente queimado. Nada dele era comido. E o fogo consumia completamente aquele animal. Completamente. O adorador, o ofertante israelita, trazia um animal masculino. Tinha que ser masculino. Podia ser um touro ou um boi. Né? E nos primeiros versículos, até o versículo 10, nós víamos o sacrifício como tinha que ser com um boi ou com um touro. Depois, nos outros versículos que nós não limos, Deus especifica como tinha que ser com um cordeiro, né? Que era um animal mais pequeno, ou uma cabra, ou pombo, ou rola, né? E isso dependia da riqueza do doador, do ofertante, do pecador. Se o pecador era rico, ele tinha que levar um boi, o melhor touro, a melhor raça, tinha que ser levado, né? A oferta era voluntária, tá? Dependia dele o que ele ia oferecer, era voluntária. Então, a oferta também dependia da riqueza do ofertante. É o mesmo princípio, abro um parêntese, o mesmo princípio que há na oferta em dinheiro. Depende de duas coisas, o que nós determinamos em nosso coração, e isso que determinamos em nosso coração, tem a ver também em relação à prosperidade que o Senhor tenha nos dado em nossos bens financeiros. Fecho o parênteses. Os sacerdotes eram responsáveis por lavar todas as entranhas do animal. Irmãos, tudo isto tem uma figura preciosa de Cristo Jesus. Não dá para falar disso agora. Talvez depois podemos tocar nesses detalhes. Precioso. Como disse um amigo nosso, tudo começou na cruz. Tudo começou ali. E no livro de Hebreus, nós sempre limos. Quantas vezes nós não limos estes versículos?
Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O homem, para tratar com Deus, o homem, para ter comunhão com Deus, primeiro tinha que tratar aí, no altar do sacrifício. Por isso o Senhor já abre o texto. Levítico abre dizendo: quando o ofertante trazer oferta de gado, tinha que passar pelo altar do sacrifício. Por isso, quando Adão e Eva pecam lá no Horto do Éden, o que Deus faz? O primeiro que Deus faz, Adão e Eva tentaram improvisar algo para cobrir sua nudez, mas Deus que faz? Ele matou um animal inocente. Algum animal inocente Deus matou e fez vestiduras para eles. Foi o primeiro que Deus fez. O primeiro que acontece aqui é Deus tratar conosco no altar do sacrifício. O sacrifício de holocausto. Depois a oferta de Abel foi um cordeiro e um coração, né? Porque aqui Deus começa a nos dar luz. Não é tão só levar um cordeiro, também tem que levar o coração. E isso que fez Abel. Abel pegou um cordeiro e pegou o coração dele também e o levou. O que não fez Caim. Caim só levou produtos da terra, legumes, esse tipo de coisas. Mas Abel, iluminado pelo Espírito Santo, levou oferta de holocausto e levou o coração, né? Por isso, Senhor, não adianta nós trazermos só aqui o corpo, temos que trazer o coração também para cá, né? Depois veio a Páscoa. Noé também, antes da Páscoa foi Noé. Noé ofertou a Deus animais. Depois veio a Páscoa. E na Páscoa houve derramamento de sangue de um animal inocente. O cordeiro imolado. Por isso, amados, nós falamos tanto de cordeiro. Cordeiro. O meu filho um dia me perguntou: por que cordeiro? Aí lhe expliquei. Porque cordeiro é a figura mais exata ao Filho de Deus. E na Bíblia ninguém deixou de falar de cordeiro. Cordeiro, cordeiro, cordeiro. Sacrificar cordeiro. E depois João Batista disse lá: eis aqui o Cordeiro de Deus, né? Apresenta o Cordeiro de Deus. Ele não diz Jesus de Nazaré, meu primo, vem aqui meu primo. Ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E depois no Apocalipse, a quem nós temos? Repetidas vezes, o Cordeiro que está no trono. Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro. É o Cordeiro que foi morto desde a eternidade, antes da fundação do mundo. 1 de Pedro 1,19 diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, aleluia, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Irmãos, a cruz é o nosso ponto de encontro com o Pai. A cruz é o nosso ponto de encontro, de começo. Ali começou nossa história, nossa nova história. Aquele mas de Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Aí começou nossa história. Então, por isso o Senhor abre o livro de Levítico, falando sobre o sacrifício, a oferta perfeita, o holocausto, Cristo Jesus, nosso ponto de partida. Há um texto lindo nos Salmos que diz: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Onde se beijaram? Na cruz do Calvário, né? Naquele holocausto perfeito, Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro. E o segundo, leia comigo no versículo 9, Levítico 1:9. Porém, as entranhas e as pernas. Está falando agora sobre o sacrifício de um touro ou de um boi, tá? Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Ele volta a repetir isso no versículo 13.
porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E termina o capítulo, versículo 17, agora falando sobre aquele irmão pobre, aquele ofertante pobre que leva uma pomba. Diz: rasgá-la pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aquele holocausto, irmãos, seria uma oferta agradável ao Senhor. Se toma a figura do incenso quando é queimado. Ele sobe como oração ao Senhor. E também quando o animal era queimado, de uma maneira figurada, aquela fumaça, aquele cheiro a carne queimada, né? Nós sabemos muito bem isso, quando a gente passa por aí, churrasco, ontem mesmo alguém, churrasco, onde tem churrasco por aqui? Porque isso você identifica. O Senhor também identifica esse cheiro, mas para Ele tem a ver com oferta, tem a ver com algo agradável. As suas narinas, obviamente, Deus não tem narinas, mas é uma figura que esse sacrifício se torna agradável a Ele, parece um perfume gracioso, um perfume gostoso, né? A palavra holocausto significa queimado, que sobe, e esse queimado subia ao Senhor e sobe ao Senhor. O homem reconhecia a culpa de seus pecados, buscando um animal inocente como substituto e buscando assim o perdão. Assim, amados, já aplicando isto, assim também Cristo foi crucificado na cruz do Calvário e Ele foi para Deus Pai aroma agradável. Ele foi aroma agradável para Deus Pai. Quando o Pai cheirou isso, quando o Pai viu isso, o coração do Pai se encheu de alegria, se encheu de regozijo, porque para Ele foi aroma agradável, o sacrifício de seu Filho na cruz do Calvário. Cristo é o bom perfume para o Pai. Cristo é o bom perfume. E aí também ela arrastou todos nós, nos levou a todos nós em meio do pacote. Diz o texto, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Quando você e eu temos Cristo Jesus, para Deus Pai, nós somos o bom perfume de Cristo. Sabia que aquele fogo não devia ser apagado? Não devia. Começou um dia, Deus acendeu o fogo com Nadab e Abiú, lá no livro de Êxodo. E esse fogo jamais se apagou, não tinha como apagar. Quando Israel cai nas mãos dos babilônios e levam eles longe e acabam com tudo lá, o fogo não apagou. Depois os romanos queimaram o templo e queimaram todo. Dizem as lendas que o fogo não apagou, que guardaram por aí. Sei lá. Se apagou ou não apagou esse fogo, eu não me interessa, a verdade. Porque esse fogo que não apagou, amados, é um tipo da devoção que não se apaga de Cristo Jesus pelo seu Pai. Seu amor, sua consagração, nunca jamais se apagou pelo seu Pai. Era um fogo que constantemente tinha que estar aceso. E esse fervor de Cristo, esse amor de Cristo Jesus, esse desejo de agradar a seu Pai, apesar dele sofrer, apesar dele ser caluniado, torturado, cuspido, nunca se apagou esse fogo. Jamais se apagou o seu fogo. E por isso se converteu em aroma agradável ao Pai. O Filho de Deus que se entregou ao Pai, se consagrou ao Pai, viveu para o Pai, se deleitou no seu Pai, o agradou, o glorificou de forma
completa e plena. Era essa oferta queimada na cruz do Calvário. Esta oferta mostra que o Pai gozou e se deleitou no seu Filho, que se sujeitou completamente a Ele. Por isso Cristo Jesus pode dizer na cruz do Calvário: consumado é. Consumado é. Acabou. Acabou. Por isso o Pai 2 vezes lá na transfiguração pode dizer: este é meu filho. Né? Que orgulho. Que pai orgulhoso de seu filho, né? Parece que encheu o peito, né? Encheu o peito e falou: este é meu filho amado em quem me comprazo. Aleluia, aleluia. Quando Jesus foi batizado, ele repetiu essas palavras, confirmou seu ministério, porque o ministério deste precioso holocausto foi confirmado pelo Pai, porque foi aroma grato, agradável ao Pai. Amém, amados? Que nesta manhã nós possamos adorar este aí, holocausto perfeito. Foi nossa porta de entrada. O primeiro que Deus consertou conosco foi nossa relação com o Pai, nosso trato com o Pai. Não havia outra maneira. Adoremos a aquele que é o orgulho do papai, é o filho do papai, né? Adoremos a Cristo Jesus. Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, ayúdanos a orar. Aprendemos a orar em adoração a Ti. Ajuda-nos, Pai, somos tão fracos, somos tão crianças ainda, mas ajuda-nos, ensina-nos. Tu Espírito nos prometeu que nos ajudaria a glorificar ao Filho. Que nesta manhã, Senhor, o ministério de Teu bendito Espírito seja poderoso em meio de nós. Seja poderoso. Ensina-nos a Te adorar em oração, em adoração, em louvores a Ti, ó Filho do Papai, orgulho do Papai, aroma suave, sacrifício agradável ao Senhor. Amém.